Não, peraí. Ô, mano, meu sutiã tá aparecendo? Tá, né? Faz mal não, são sutiãs lindos da loja da Tati, então pode ir lá ver. Inclusive tem a grade completa desse lá, né? Hoje eu vou ler e-mails aqui de um cara que aparentemente é viciado em pornô e de uma mulher que tá sofrendo ameaças no WhatsApp. Tati, tudo bem? Eu não acredito em coincidência, porém essa semana me inscrevi no seu canal, pois o YouTube me indicou um vídeo seu, eu resolvi assistir e me interesso muito pelo comportamento humano e achei sua abordagem sobre os assuntos muito interessantes. Gente, obrigada. O que ocorreu é que o vídeo em que eu vi falava sobre traição. Qual que não fala? Praticamente todos. Mulheres contando suas experiências. Há uns 3 meses eu vinha mantendo contato com um ex. Terminamos há uns 4 anos. E ele tinha sumido por um bom tempo. Ele se casou nesse meio tempo e eu continuei solteira. Achava que eu era uma mulher forte e decidida. Porém agora estou com a fé em mim mesma muito abalada. Agora vejo como sou influenciável e manipulada pelos outros. Nós terminamos, mas ainda assim eu acreditava que poderia manter uma relação de amizade com ele, porque muito antes de ficarmos juntos como casal, já éramos amigos. Nos conhecemos no trabalho e nos envolvemos uns 3 anos depois de ter nos conhecido. Mas já quero deixar claro que eu não tiro a minha culpa do ocorrido, pois eu continuava respondendo as mensagens e ligações dele. Minhas conversas sempre foram voltadas para assuntos do dia a dia, mas da parte dele sempre aparecia com uma cantada. Me chamava para sair, dizia que estava com saudade e todas as outras coisas que você já sabe. Quer ver? Como nós já sabemos, quem aí tá assistindo esse vídeo e já escutou um papinho desse? Volta aqui nessa enquete, só pra gente ter mais ou menos uma noção de quantas pessoas já escutaram esse tipo de papo. Nós nunca chegamos às vias de fato, nunca ficamos juntos de novo, apesar dele sempre insistir, porque eu acredito que isso seria muita falta de respeito com a mulher dele e tenho crenças pessoais que não me permitiriam agir assim. Eu nunca chamava ele, não era eu que iniciava as conversas e também nunca liguei. Não incentivava as investidas dele, sempre tentando contornar e dizendo que eu achava que aquilo não era certo. Porém, quando ele mandava mensagens, eu respondia e atendia as ligações e sempre seguimos conversando. O que acontece é que a mulher dele viu nossas mensagens e também as ligações que ele fazia para mim. E agora ela me envia mensagens com ameaças no WhatsApp. Ela diz que eu não devo mais atender as ligações dele nem responder as mensagens que ele me envia. Falei com ele para sumir da minha vida e não me procurar mais. Estou acabada com o que aconteceu, porque isso nunca havia acontecido antes. Nunca durante a minha vida me vi envolvida em uma situação dessas, de ser chamada de vagabunda e outras coisas. Não quis conversar sobre isso com as minhas amigas. Pensei em falar com você por ser uma pessoa que não está próxima e pode ver a situação do lado de fora, sem julgamentos. Não, mas o que eu mais faço aqui é julgar. Então, assim, não posso te prometer que vai ser sem julgamentos. Não sei se você vai discutir esse assunto no canal. Vou. Mas se fizer isso, gostaria que não falasse o meu nome. Não vou falar, pode ficar tranquilo. A gente não fala nome de ninguém aqui, na verdade, viu, gente? Eu sempre troco os nomes por um outro nome diferente, que não tem nada a ver com o que foi enviado. Fiquem tranquilos em relação a isso. Suelen, vamos falar sobre vários aspectos. É óbvio que eu posso estar errado, isso acontece com alguma frequência, porque geralmente eu tenho muitos erros na vida mesmo. Eu sou um saco de vacilo. A impressão que eu fiquei é que você tá muito puta de ter se colocado nessa situação. E existe uma diferença muito grande entre de ter sido colocada nessa situação e de se colocar nessa situação. Eu entendo que você reconhece a parcela mínima de culpa que você tem nesse rolê, mas também entendo que talvez você esteja de alguma maneira permitindo que isso continue e que isso esteja sendo levado para frente. É óbvio que quem tem compromisso com a própria mulher é o cara. O casado é ele. Independente de você dar em cima dele ou de ele dar em cima de você, quem tem que cortar o negócio já de cara, é ele, não é você. E ele tendo cortado, o que você vai fazer é se afastar, porque aí você percebe que não tem nada para ser feito ali e deixa o negócio correr e mantenha o respeito, né? Pelo que você me relatou, você chegou a cortar algumas vezes e ainda assim ele continuou com o papo. Só que, vamos falar sobre eficiência? Aparentemente o jeito que você cortou não foi eficiente. E eu consigo compreender que em algum lugar essa relação que vocês estabeleceram agora te trazia algum tipo de prazer e por isso que você
não conseguiu se desvencilhar dele totalmente. Porque se a intenção fosse ser extremamente eficiente no corte, que mais uma vez não deveria ter vindo do seu lado, mas poderia ter vindo, porque aí você não estaria nessa situação agora, você teria bloqueado o cara, você teria ficado puta, você teria não atendido as ligações dele, você teria cortado o negócio de uma maneira mais ríspida e brusca. E aí a gente tem aqui mais uma comprovação daquelas mulheres que culpam as outras mulheres pelas cagadas do seu marido. Então vocês, mulheres que ficam aí achando que você tem que ir atrás da pessoa com quem o seu marido tá conversando para cobrar dela as coisas e falar para ela não atender mais as ligações e não responder as mensagens dele, porra, velho, você tem que falar isso pro seu próprio marido. É com ele que você tem que resolver o problema. Se ele não enviar a mensagem, a outra não vai ter o que responder ou não vai ter o telefone para atender. É a velha coisa de culpar as mulheres pelas merdas que os homens fazem. Mas quem mandou o e-mail foi você, Suelen, então vamos resolver o seu problema. Infelizmente, você já tá colocada nessa situação. Não tem outro jeito, ela não vai desaparecer do dia pra noite. O que você pode fazer agora é traçar alguns passos para que isso amenize ou que isso acabe de uma vez por todas. A primeira delas é fazer aquilo que você não fez esse tempo todo, que é ser ríspida, brusca e até grossa se for necessário, com esse cara falando, olha o problema que você me trouxe, eu estou te bloqueando em todas as minhas redes sociais e no meu telefone, porque dá pra bloquear número de telefone e WhatsApp também. Bloqueia esse cara em tudo quanto é canto e fala pra mulher dele exatamente o que você acha que é. Fala, olha, ele foi meu namorado, a gente tava tendo conversas normais, ele inclusive fez investidas e eu cortei, eu fui a pessoa que falou pra ele que não queria nada com ele, mas eu acho que isso não significa que a gente não pode ter uma amizade normal. Se você tem problemas com ele, se você não acha que o que ele tá fazendo é bom, você tem que resolver esse problema com ele, mas pra te ajudar, eu já bloqueei ele em todas as redes sociais e tudo que eu tenho conhecimento, eu não quero mais estar envolvida nesse caso. Foda-se, vocês que vivam com o seu problema. Se assim não resolver, eu acho que a gente vai ter que fazer o quê? Contratar um matador de aluguel. Tô brincando, claro, né? Você não vai fazer isso, mas eu duvido muito que isso não seja suficiente. Acho que vai ser suficiente, sim, você colocar essa mulher numa posição de constrangimento que ela tá te colocando. E, obviamente, antes de qualquer coisa, se livrar desse traste, porque é um puta traste esse ex-namorado seu, né? Não dá nem pra ser amiga, porque olha só, você queria ser amiga e o cara tá sendo um idiota. Olá, estou passando por um problema sério, mas como não tenho abertura para falar sobre isso com ninguém e ser rotulado, resolvi falar contigo. Minha infância foi super normal, era apaixonado e sempre gostei de meninas, até a adolescência, 13, 14 anos. Eu nunca tinha sentido atração por nenhum menino. Até que a minha família comprou um computador e, como todo moleque, comecei a ver pornô. Esse vício se desenvolveu até os dias atuais, quando tenho 26 anos. E desde os 14 até agora, desenvolvi atração por homens também, o que me levou a crer que sou bi e tudo bem. Até que o ano passado, para tirar a prova e sair do achismo, resolvi experimentar com um cara. Fui até a casa dele, rolou oral, o cara era até atraente, mas não gostei apesar de ter ficado excitado fisicamente. Era como se na minha alma isso não fosse pra mim. Falei pro cara que eu não me sentia gay, ele disse que talvez fosse com ele e que eu deveria provar novamente. O tempo passou e recentemente provei novamente com um cara gente boa, atraente demais. Rolou oral e fui ativo na penetração, algo que eu sempre curti com mulheres. Mas novamente, voltei pra casa desanimado, me sentindo sujo, sei lá. Isso não é preconceito, até porque eu fui lá provar com a cabeça aberta. Não estou me reprimindo, tô tentando me entender. Enfim, o tesão por homens atualmente está maior do que pelas mulheres. E isso me preocupa, porque eu sinto uma sinergia maior com elas. Acho que os diversos anos de masturbação pela webcam, mais com homens do que com mulheres, existem poucas mulheres no chat cam, acabou me ativando um tesão virtual, de que nada serve além de me confundir todo. Porque, né, tenho tesão em ver os caras pelados, mas em tocá-los e chupá-los, não. Vê só que loucura. Estou super confuso, isso vem me atrapalhando muito com as meninas, porque como eu não estou entendendo nada do que rola comigo, não dá nem pra me aceitar como A ou B. O que eu faço? É complicado, mas tem uma solução simples. Eu acho que configura-se homossexualidade ou bissexualidade quando você tem atração pelo mesmo sexo ou por ambos os sexos, consequentemente. E aí você tá me falando que você não tá se reprimindo, mas ao mesmo tempo você deixou claro aqui no e-mail que você falou pra um cara que você não se sente gay, que você não é gay. E aí você concorda comigo que existe aí uma repressão de qualquer maneira? Porque se você sente atração por homens e você repete que não é gay, mas se aceita como bi, não sei, tá muito confuso pra mim também. Eu acho que independente de você estar inconsciente ou conscientemente se reprimindo, existe em todo mundo uma repressão histórica em relação ao sexo em si. O próprio sexo entre
heterossexuais, que deveria, em teoria, ser uma coisa mais simples porque é socialmente aceito, já é uma coisa muito complicada por causa dos indivíduos e personalidades e gostos individuais. Agora você imagina no caso de bissexualidade ou no caso de homossexualidade. É normal ter essa confusão e é normal, enquanto você se descobre, você não saber onde se colocar. E tudo bem, tudo bem. O que você tem que fazer a partir desse momento é, primeiro, testar mais vezes, tenta mais vezes. Às vezes não foram os caras, às vezes inconscientemente você tá se reprimindo, às vezes você tá se culpando pra caralho porque você acha que vai ser muito julgado. E isso fica claro também quando você fala pra mim que não quis trocar essa ideia com outras pessoas porque não quer ser julgado ou rotulado. Então tem repressão aí sim, mas isso não é uma coisa que vai sair do dia pra noite ou que você vai se relacionar com um ou dois caras e vai resolver. Isso é uma coisa interna sua, que você tem que ir trabalhando ao longo do tempo, no dia a dia, nas relações que você for tendo, até você se sentir seguro o suficiente de quem você é e de com quem você quer se relacionar. Faz parte, todo mundo passa por esse processo. Para muitos é um processo demorado, para outros é um processo muito mais curto. Cada um é cada um e você vai descobrir isso sozinho. Só não fica na neura de tipo, eu preciso me descobrir logo. Vai levando as coisas numa boa, vai experimentando, vai testando. Se agora você tá se sentindo mais atraído por homens, pegue homens. Se daqui a uns dias você tá se sentindo mais atraído por mulheres, pegue mulheres e tá tudo bem. Desde que haja respeito de ambos os lados, não tem erro nenhum. E agora a gente vai pro e-mail da Clarissa. Oi, Tati, tudo bem? Adoro seu canal e te acompanho há muitos anos. Muito obrigado, Clarissa. Tenho um problema com meu pai de muitos anos, que de acordo com as mudanças na tecnologia, mudaram os meus problemas também. Desde que a internet surgiu aqui em casa, em meados de 2007, meu pai viu um mundo novo e não foi de um jeito bom. O computador ficava no meu quarto e sempre eu pegava ele vendo pornô. E o pior é que tinha uns pornôs pesados, até com criança. Mano, daí a gente começou a falar de crime. Na época eu tinha 14 anos e achava horrível aquilo que estava rolando, principalmente por ser dentro do meu quarto. E também por saber que se minha mãe descobrisse ia dar maior merda. Na época eu baixei aqueles programas que impedem esse tipo de conteúdo e resolveu. Até porque só eu entendia de computador aqui em casa. Então ele não conseguia desbloquear. Mas assim, eu e ele nunca falamos sobre isso. Simplesmente bloqueei o acesso e fingi que nada aconteceu. Pois bem, desde o ano passado, meu pai descobriu como acessar sites pornográficos pela nossa TV, que é uma Smart TV. E eu ficava puta, porque além dele não ligar que eu e a minha irmã estávamos em casa, ele simplesmente fingia que nada estava acontecendo e mudava de canal quando a gente passava pela sala. Mas claro que já vi milhões de vezes e a falta de noção dele me incomoda demais. Só que ele não faz isso se a minha mãe tá em casa, mas se ela estiver dormindo, ele faz também. Eu fico com raiva porque se ela descobrir isso, ela vai ficar muito triste. E assim, a noção dele é tão zero que semanas atrás, a minha mãe tava dormindo no hospital com os meus avós e ele ficava na sala até de madrugada assistindo. Às vezes eu levantava e passava por lá e ele só mudava de canal. Enfim, Tati, eu já conversei com ele e disse pra ele fazer isso no próprio celular dele, não na sala onde toda hora eu e minha irmã passamos. E ele falou que iria parar. Porém, não. Eu tenho 26 anos agora e a minha irmã tem 13 e eu sei que ela tá vendo isso também que tá rolando. Só que meu pai acha que a gente é otária. Não sei mais o que fazer. Às vezes penso em contar pra minha mãe, mas isso vai só piorar a coisa toda. E eu não sei o que fazer pra mostrar pro meu pai que assistir pornografia na sala de casa é horrível. Ô Valentina, não vai ter outro jeito não. Você vai ter que falar pra sua mãe, não tem outra solução. A sua mãe é tão responsável por vocês quanto o seu pai é. Se você já tentou conversar com ele e ele tem zero noção e ele não compreende, ele não para de fazer isso, e agora ele já tá fazendo isso em duplicidade, porque ele fez isso com você quando você tinha a idade da sua irmã e tá fazendo a mesma coisa com a sua irmã agora, sua mãe tem que ser envolvida. Ela vai ficar triste? Vai. Porém, alguém vai ficar triste. Ou vai ser você e sua irmã, ou vai ser a sua mãe. Ele tem que cair na real de uma vez por todas e você vai ter que envolver sua mãe nessa história. Não tem outro jeito, velho. E eu quero deixar uma coisa muito clara aqui pra te ajudar a envolver a sua mãe nessa história sem sentir culpa. Não é você que vai estar fazendo a sua mãe se sentir triste. Quem tá fazendo isso é o seu pai. E eles têm a relação dos dois que eles têm que resolver entre os dois. E se ela não tá informada de qual é o problema, ela não vai conseguir resolver. Então deixa ela resolver com ele. Senta com ela, fala: mãe, eu tenho um negócio muito triste pra te contar, vai ser muito tenso, mas eu tenho que te contar porque eu acho que prejudica a mim, tá prejudicando a minha irmã e vai prejudicar o nosso ambiente familiar de alguma maneira. E eu não vejo outro jeito de resolver a não ser te contando pra que você me ajude nisso. E fala, velho. Infelizmente você vai ter que segurar essa bronca. E
E se for te ajudar de alguma maneira, pensa que você tá fazendo isso pelo bem da sua irmã, porque claramente não é uma coisa normal nem natural de se fazer, né? E eu tenho certeza que ele não iria gostar, ou talvez iria por causa desse histórico péssimo que você falou aqui de pedofilia e tal. Mas assim, o jeito certo é que ninguém faça isso em público ou na sala de casa, nem você, nem sua irmã, nem sua mãe, nem seu pai. Então, se ele tá fazendo, alguém tem que parar ele, né? Envolve sua mãe nesse rolê, não tem outro jeito. E se você é pai, ou mãe, ou irmão, ou vive na casa com pessoas da sua família, ou mesmo que não seja da sua família, seus amigos ou o que seja, e faz esse tipo de coisa, gente, pelo amor de Deus, né? O quarto tá aí, a porta existe para que você entre nele e feche. E faça o que você quiser fazer sozinho entre quatro paredes. Se seu quarto não tiver porta, banheiro deve ter. Se não tiver, pendura um lençol. Dá um jeito.